Começou nesta sexta-feira, dia 27 de novembro de 2023, o julgamento do rapper Young Thug e o seu alegado gang, os YSL. Lembramos que o grupo é acusado de causar o terror nas ruas de Atlanta, cometendo diversos crimes por toda a cidade. Segundo a acusação, Young Thug é o líder do gang, pelo que é o responsável por toda a violência que os jovens têm causado nos últimos anos. Os crimes de que os YSL são acusados são muito graves e vão desde assalto à mão armada, agressões, tráfico de drogas e até mesmo homicídios. Eles são também acusados de violar a lei RICO. Se considerados culpados, todos eles enfrentam longas penas de prisão. O rapper Young Thug foi detido no passado dia 9 de maio de 2022. Com ele foram acusados outros 28 membros do gang. Desde a detenção dos suspeitos, a maior parte deles optou por colaborar com as autoridades e testemunhar contra Young Thug, incluindo o seu próprio irmão e o famoso rapper Gunna. Em troca da colaboração com a polícia, todos os jovens que aceitaram os acordos obtiveram penas muito mais leves. Neste momento, apenas Young Thug e outros 5 arguidos estão a ser julgados. Foram eles que decidiram manter o silêncio e não colaborar com a polícia. Eles estão atrás das grades há mais de 1 ano sem saber qual será a sentença. Agora é o momento de apresentar os factos ao júri para que possam decidir se Young Thug e os YSL serão considerados culpados ou inocentes dos crimes que estão a ser acusados. Nós vamos relatar aqui todos os desenvolvimentos deste julgamento, por isso subscreve o canal e ativa as notificações para ver todas as atualizações no caso de Young Thug. Opening statements are starting in the closely watched RICO trial involving Atlanta rapper Young Thug. Yeah, so he's been in custody for more than a year and a half. Ariana Manise breaks down how he got here. Atlanta rapper Young Thug is facing 8 charges, including racketeering conspiracy and 2 gang-related charges. He was first arrested back in May of 2022. Fulton County District Attorney Fonnie Willis has alleged a rapper, whose real name is Jeffrey Williams, is the co-founder of a criminal street gang, Young Slime Life, which prosecutors say is associated with the National Bloods gang. A sala de audiência estava cheia nesta sexta-feira. Estavam presentes alguns amigos e familiares de Young Thug e dos outros acusados, assim como os familiares de alguma das vítimas neste caso. A imprensa americana também marcou presença e Atlanta parou para assistir ao julgamento de Young Thug. O julgamento começou com a procuradora responsável a apresentar o caso. Ela explicou ao júri quais as acusações que recaem sobre Young Thug e os YSL e disse que ao longo dos próximos dias vai mostrar provas que não deixam dúvidas de que eles são culpados de todos os crimes de que são acusados. What I expect the evidence to show in this case is that YSL, the group made up of the defendants sitting before you today, along with other both indicted and unindicted co-conspirators, YSL operated as a pack for 10 years and counting. The group calling itself Young Slime Life dominated the Cleveland Avenue community of Fulton County. A procuradora responsável pelo caso falou também das origens dos YSL. Segundo ela, Young Thug e alguns membros dos YSL pertenciam a um gangue chamado Rock Crew, um gangue especializado em assaltos e em roubar caixas ATM. O grupo dominava uma zona de Atlanta conhecida como Cleveland Avenue. Now the evidence is going to show that this group started out as a group called Rock Crew. And Rock Crew stands for Raised on Cleveland. The evidence is going to show you that Rock Crew, in fact, is a criminal street gang. That particular organization aligned itself under an umbrella of a larger, more traditional street gang called Sex, Money, Murder, Bloods.
Após alguns minutos de pesquisa, foi possível encontrar algumas notícias sobre o gangue Rock Crew na internet. Conforme mencionado pela procuradora, eles são descritos como um gangue extremamente violento que dedicava-se acima de tudo a assaltos. No entanto, segundo ela, houve alguns problemas dentro da organização após a prisão da maior parte dos membros, e foi aí que Young Thug decidiu criar o seu próprio gangue, os YSL. When Rock Crew split up, YSL, or Young Slime Life, was formed. And the defendant, Jeffrey Williams, was its proclaimed leader. YSL, as the evidence will show, they didn't move individually. The members and associates of YSL, they moved like a pack, with the defendant, Jeffrey Williams, as its head. Segundo a acusação, os membros dos YSL exerciam extrema violência até mesmo dentro da própria organização. Young Thug foi descrito como um líder que controla a organização com mão de ferro, punindo aqueles que não seguem as suas regras. The evidence will show that these defendants, that the members and associates of YSL, they knew who their leader was, and they knew the repercussions of not obeying their leader. Para provar que Young Thug geria a organização com mão de ferro, a procuradora disse que tem provas de que em uma ocasião em específico ele chegou a ameaçar de morte um dos membros dos YSL após este ter roubado alguém que era próximo ao rapper. One of the associates or members of YSL did something to what Jeffrey Williams had perhaps considered a friend. They were threatened with their very life. Tell them to get that stuff back or they will be killed. Ao longo da sua apresentação, a procuradora falou ainda do homicídio de Donovan Thomas. Ele era um membro influente dos Bloods em Atlanta e um dos líderes dos Englewood Families. Donovan foi morto a tiros por membros dos YSL e a acusação alega que Young Thug foi o mandante do crime. Segundo a procuradora, a causa do homicídio foi o facto de Donovan Thomas ser muito próximo do rapper YFN Lucci, um dos maiores rivais de Young Thug. One of the beloved, of whom YSL considered an opposition group, was gunned down. Donovan Thomas on January the 1st, 2015. January the 10th, my apologies. 2015. Gunned down. O homicídio de Donovan Thomas fez notícia em Atlanta. Segundo o próprio Young Thug, ele era um dos maiores Bloods da América. A procuradora diz que depois da sua morte, Atlanta virou uma zona de guerra e ocorreram mais de 50 tiroteios num espaço de apenas alguns meses. You'll hear evidence that after the murder of Donovan Thomas, no less than 50 shootings occurred over the course of the next several months. You'll hear evidence that hundreds of bullets were fired into cars, into homes, and into people as a result of the rift Young Slime Life had with other people in the community. Antes da procuradora poder acabar de apresentar o caso, ela foi interrompida diversas vezes pelos advogados de defesa. Eles apontaram vários erros nos documentos entregues pela acusação e lembraram que isso pode prejudicar os jovens que estão a ser acusados. O advogado de Young Thug foi ainda mais longe. Ele alegou que a procuradora está a esconder provas. Antes de qualquer julgamento começar, a acusação deve partilhar com a defesa todos os documentos e provas que vão ser exibidos em tribunal. Mas segundo o advogado de Young Thug, isso não aconteceu. A procuradora não mostrou nem metade dos documentos que pretendia apresentar, mesmo depois de ser avisada que era obrigada a fazê-lo.
Por este motivo, o advogado de Young Thug pediu a anulação do julgamento minutos após começar. How did that not get sent to me so I could bring it to this honorable court's attention? One. And two, how do we just violate court orders? So, yes, I have a serious motion for a mistrial because it's intentional misconduct. That's my motion. O juiz não aceitou o pedido do advogado de Young Thug para a anulação do julgamento. Ele fez uma advertência à acusação e explicou mais uma vez que tem a obrigação de apresentar as provas antes do julgamento, mas decidiu que isso não é motivo suficiente para a anulação do caso. Na segunda parte da audiência, a procuradora responsável pelo caso passou a mostrar letras de músicas de Young Thug e a explicar de que forma elas estão relacionadas com vários crimes, incluindo os homicídios de Donovan Thomas e outras 2 pessoas. A procuradora falou também do ataque feito pelos YSL ao rapper Lil Wayne, onde foram disparados dezenas de tiros com o objetivo de tentar tirar a sua vida. Na altura, ele tinha um conflito com Young Thug e a acusação alega que foi esse o motivo do ataque. Todos esses pontos serão mencionados detalhadamente nos próximos dias de julgamento. Por isso, não esqueças de subscrever ao canal e ativa as notificações caso queiras ficar a saber mais sobre este caso. No fim da audiência de 27 de novembro, um dos advogados de defesa falou sobre o caso e explicou ao júri de que forma vão fazer a defesa dos YSL. O advogado falou por mais de 1 hora com o objetivo de provar que os jovens não são culpados dos crimes de que estão a ser acusados. E assim terminou o primeiro dia de audiências do julgamento de Young Thug e os YSL. Nos próximos dias vamos saber em detalhe tudo o que aconteceu dentro do gang. Todos os crimes cometidos pelos YSL serão mencionados pela acusação para que no final o júri possa decidir se Young Thug vai ser libertado ou se vai permanecer atrás das grades. Qual a vossa opinião sobre este caso? Acham que mesmo com todas as provas que existem contra Young Thug, ele vai conseguir conquistar a liberdade? Ou será tarde demais e ele vai ser considerado culpado dos crimes de que é acusado? Partilha connosco a tua opinião nos comentários. Quanto a nós, vamos acompanhar cada passo do julgamento de Young Thug e os YSL. Por isso, se queres saber tudo sobre este caso, subscreve ao canal e ativa as notificações.